Seguimos para a nossa lição de número 10 desse terceiro trimestre de 2024. Nós estamos abordando aí nesse trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Lições aí dentro do livro de Ruth e de Esther e com aplicações práticas para os nossos dias. Na lição de número 10, nós vamos abordar a seguinte temática: o plano de livramento e o papel de Esther. É importante lembrar que na lição anterior, de número 9, foi falado sobre Amã e a sua conspiração contra os judeus. Nós abordamos sobre o antissemitismo, que é o ódio contra uma nação, contra um povo, principalmente o povo judeu, e esse plano terrível aí de Amã para exterminar os judeus. Então a aula de hoje, a lição de número 10, será abordada no próximo domingo, se Deus assim permitir, dia 8 de setembro. Nós daremos continuidade e vamos aprofundar um pouco mais todo esse contexto. Porém agora, o plano é um plano de livramento e envolve não somente Mardoqueu, mas também Esther. Então, vamos abordar essa lição aí e fazer alguns comentários importantes para o nosso entendimento. O texto áureo da nossa lição, ele está no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, que está escrito: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Trazendo aplicação aqui para esse versículo, esse texto áureo da nossa lição de hoje, nós poderemos primeiramente dizer a respeito do único Deus. Não existe outro Deus além do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, terra, aquele que com a sua palavra trouxe tudo à existência. O texto áureo da nossa lição, ele foca primeiramente em dizer que não há outro Deus. Muitos deuses foram criados durante a história. No contexto de Esther, de Isaías, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em toda a história nós vamos ver que muitos deuses foram criados, mas somente o Deus verdadeiro, o Deus desconhecido, aquele que Paulo pregou lá em Atenas, esse Deus é o Criador de todas as coisas, é o único Deus. E a segunda aplicação tem a ver com a primeira. Veja, esperar é melhor do que agir. Quem gosta de esperar? Quem de nós gosta de esperar? Qual ser humano que gosta de esperar? Nenhum. Eu tenho certeza absoluta que você que está ouvindo agora e assistindo essa aula aqui, você não gosta de esperar. Nós temos dificuldades para esperar. Mas a aplicação que nós podemos trazer aqui, já nesse texto áureo, é que esperar em Deus significa confiar que Ele pode agir no momento certo, na hora certa, independente de qualquer situação. Veja que o texto vai dizer aqui, olha, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, e continua, que trabalhe para aquele que nele espera. Ou seja, Deus está trabalhando em favor daquele que nele espera. Deposita sua confiança nele. No contexto de Esther, nós vamos ver nos tópicos seguintes que eles depositaram a sua confiança em Deus. Agora, nos dias de hoje, nós temos que ter essa convicção que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está no controle de qualquer situação. E não existe outro, a não ser Ele, que possa dar livramento, salvação, possa restaurar, possa curar, possa fazer o impossível acontecer na vida de quem? Daqueles que nele esperam. A verdade prática, ela está escrita da seguinte maneira: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Então veja que duas palavras aqui são bem importantes:
confiar e depender. Duas aplicações que nós podemos aí trazer já também nessa verdade prática, porque aqui está falando de um momento que todo aquele que segue, que confessa sua fé em Cristo, trazendo para os nossos dias, essa pessoa vai passar por algum momento, alguma circunstância que a sua fé vai ser provada, que o seu coração vai ser provado. Quem nunca na sua caminhada já passou por circunstâncias que chegou a imaginar e pensar o porquê daquilo está acontecendo? É porque Deus está provando muitas vezes o nosso coração, a nossa fé, e Ele permite que isso aconteça, porque Ele está trabalhando, veja bem, como tem a ver com o textual, trabalhando, e Ele quer saber se nós confiamos, temos confiança nele, e se nós somos também o quê? Dependentes de Deus. Deus quer saber, no meio das circunstâncias difíceis que nós passamos, se nós confiamos nele e se nós somos totalmente dependentes deles. O contexto de Esther vai mostrar que Mardoqueu, Esther e todo o povo judeu, eles eram totalmente dependentes de Deus. E para nós hoje, nós temos que ter essa convicção de que nos momentos difíceis, circunstâncias dramáticas, isso pode envolver o quê? Por exemplo, na vida prática, uma enfermidade. Quantos que já passaram por enfermidade, de chegar aí para uma UTI, ficar internado vários dias no hospital, e ficar à beira da morte, um risco aí, né? Morrer. E quantos que nesse momento estavam totalmente dependentes de Deus, clamando a Deus, confiando em Deus, né? Isso envolve a família, envolve a igreja, envolve todos dentro de um contexto, por exemplo, trazendo uma situação de enfermidade. Então veja, são várias as condições, as circunstâncias, desemprego, uma crise familiar, pode envolver todas as áreas da nossa vida. É nesses momentos que nós temos que confiar em Deus, esperar nele e depender totalmente dele. Essa verdade prática, ela traz aí uma realidade para os nossos dias. A lição de número 10, ela tem os seguintes objetivos. O primeiro deles é relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther. O segundo objetivo é considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu. E o terceiro objetivo é demonstrar o plano de Esther diante do rei Assuero. O primeiro tópico da nossa lição, ele vai falar sobre o perigoso plano e temor de Esther. O subtópico, primeiro, ele vai dizer sobre o lamento, o choro e o compadecimento. Vamos analisar aqui então o versículo do 1 ao 3 do capítulo 4, para nós ter um entendimento melhor aqui dentro desse contexto. Diz lá: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então esse primeiro subtópico, ele traz aqui a realidade do que estava acontecendo, do decreto ter chegado não somente para Mardoqueu, mas para toda a província. E aonde esse decreto chegou, o povo rasgou as vestes, o povo se vestiu de saco e deitou-se em cinza, porque era uma maneira de eles expressarem o que eles estavam passando. Pano de saco e cinza era ali um símbolo do desespero, da dor, do que eles estavam enfrentando, e isso vem acompanhado de choro, de lamento, de jejum, e o contexto
ele traz uma realidade muito difícil para quem estava ali, principalmente, né, para o povo judeu que iria ser exterminado. Nós sabemos então nesse sentido que Mardoqueu e os judeus, ao rasgar as suas roupas e vestir-se de pano de saco e com cinzas sobre a cabeça, demonstravam um profundo estado de luto e desespero, um pedido de socorro diante de uma situação impossível de ser revertida aos olhos humanos. Então veja que nós podemos aqui interpretar já esse primeiro ponto de uma maneira que traz uma realidade do que eles estavam passando, uma realidade do que o povo estava enfrentando, porque aos olhos humanos era impossível ser revertida aquela situação. E a única opção para eles ali era ser sincero. Mardoqueu foi sincero. Mardoqueu não estava querendo só chamar a atenção de Esther ao ir para a frente do palácio do rei e ali com pano de saco e cinza demonstrar a sua dor. Ele não estava só querendo chamar a atenção de Esther. Ele estava sendo sincero. Porque a sinceridade nesse sentido ali era a questão do desespero e do luto. Porque o decreto era para ser exterminado todo o seu povo. Veja que essa sinceridade de Mardoqueu vai levar ele para frente do palácio onde Esther estava e para que ele pudesse demonstrar sua sinceridade diante da situação que estava acontecendo. Vamos aplicar esse primeiro tópico de uma maneira bem simples aqui para nós ter uma ideia do que está relatando aqui já, tá? Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Então veja bem, compartilhar com as pessoas certas. Grave bem isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O que isso significa? É que nos momentos bons devemos compartilhar com as pessoas certas, é claro, aquilo que nós estamos passando para se alegrar junto. Mas nos momentos difíceis, de tristeza, de dor, assim como Mardoqueu e os judeus, também temos que compartilhar aquilo que nós estamos passando. É muito importante isso, porque isso demonstra que nós confiamos nas pessoas que estão ao nosso redor e que nós queremos também a ajuda delas. Veja que interessante isso aqui. Jesus também fez isso. Mateus capítulo 26, do 36 ao 38. Olha o que está escrito. Então Jesus foi com seus discípulos para o lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: olha só, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Veja, irmãos, que o próprio Cristo, próprio Senhor Jesus, nosso Salvador, ele compartilhou o seu momento de dor, de angústia, de tristeza. Ele teve a confiança nos seus discípulos de revelar os seus sentimentos, aquilo que ele estava passando. Tristeza mortal, uma dor profunda, uma angústia, porque ele estava prestes a entregar a sua vida e a sentir aquela separação que ele não tinha experimentado ainda entre ele e o Pai. Mas a sua dor, a sua angústia foi revelada para quem? Para as pessoas que estavam próximas dele. E quem que foi? Os discípulos. Os discípulos de Jesus foram as pessoas que compartilharam com ele a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia.
E Jesus disse: fiquem aqui comigo. Jesus queria companhia. Jesus queria compartilhar esse momento também de dor. Tá? Então isso é uma aplicação que nós podemos trazer nesse primeiro subtópico, falando da importância de nós compartilhar, principalmente dentro do nosso lar, o nosso sentimento, a nossa dor, aquilo que nós passamos, para que as pessoas que estão ao nosso redor também passem e sintam aquilo que nós estamos sentindo, passando, para que de alguma forma a solução possa chegar, de alguma forma a solução possa vir. Tá? Então isso é importante. Mardoqueu foi com sinceridade, compartilhou os seus sentimentos e tudo o que ele estava passando, para não só chamar a atenção de Esther, mas para que ela tivesse conhecimento do que estava acontecendo dentro do contexto ali e do decreto do rei para exterminar os judeus. O segundo subtópico vai falar sobre um obstáculo real. Para um melhor entendimento, nós vamos ler aqui o versículo 11 do capítulo 4, para nós identificar aqui qual era a situação. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Nesse segundo subtópico, nós estamos vendo aqui que Esther está dando uma resposta para Mardoqueu, porque ela estava relatando o que estava acontecendo dentro do palácio. Assim como Mardoqueu trouxe a notícia, trouxe o decreto de Amã para Esther ler, ele estava agora falando para Esther intervir dentro dessa situação. E Esther vai trazer a realidade dentro do palácio, que ela já fazia mais de 30 dias que não era chamada. E não só isso, e que existia a questão de uma lei. A lei era para qualquer homem ou mulher que se aproximasse do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, ou seria morta, nesse caso, a não ser que o rei estendesse o seu cetro de ouro para a pessoa, e isso seria um significado de que o rei estava poupando a vida da pessoa. Então Esther está relatando para Mardoqueu o que estava acontecendo ali dentro do palácio, porque ela temia também de ir até a presença do rei por causa dessa lei que existia dentro daquele contexto. Subtópico de número 3 fala do autoritarismo e morte. Nesse sentido, decisões autoritárias produzem muitos inimigos. Vamos analisar aqui o que já tinha acontecido dentro do contexto em que Esther vivia. Tá? No capítulo 2, do 21 ao 23, está escrito o seguinte: um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados. Veja aqui, ó, e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos, na presença do rei. O que nós podemos concluir aqui já nesse terceiro subtópico? Que é o seguinte: o rei Assuero, ele estava com medo, né? E existia essa lei dentro do palácio de que as pessoas não poderiam se aproximar de qualquer maneira do rei, tinha que ser chamada. Esther temia essa lei, né? Mesmo assim ela vai enfrentar, mas ela temia essa lei, ela relatou a Mardoqueu. E Mardoqueu também sabia
que mesmo dentro do palácio, né, por causa do autoritarismo do rei, por causa de seus decretos, por causa da maneira que o rei trabalha, já aconteceu de seus próprios oficiais conspirarem para tirarem a vida do rei. Veja que Assuero ele foi assassinado por um de seus oficiais no palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios, 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esther. Então, nesse sentido, nós sabemos que nesse contexto ali de Esther, a situação era bem difícil para se achegar próximo ao rei, porque existia essa lei e decreto do rei não era revogado. O que ele falava estava falado, e se a pessoa chegasse e não fosse aceita, seria morta no exato momento ali. Então era muito difícil o contexto que os judeus estavam passando, no sentido de receberem essa carta com o decreto para serem exterminados, e no contexto também dentro do palácio, mesmo com Esther sendo uma judia, ela estava ali num contexto em que não era fácil para ela também, porque ela não tinha autoridade nenhuma, ela não tinha essa intimidade com o rei para dar um conselho para o rei, no sentido de que Amã estaria planejando matar o seu próprio povo. Então veja que as situações, as condições dentro do contexto, elas não eram favoráveis em nenhum sentido para Mardoqueu, para Esther e para o povo judeu. Seguimos para o segundo tópico: Mardoqueu convence Esther. O primeiro subtópico vai falar sobre confiando na providência divina. Nesse primeiro subtópico aqui, nós vamos analisar aqui o capítulo 4 de Esther, o versículo 12 ao 14. E para ficar mais didático, nós dividimos ele em 3 partes. A primeira parte vai falar: a posição não garante livramento. Olha o que Mardoqueu vai falar para Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Veja que Mardoqueu faz aqui um alerta para Esther, que a posição dela não ia livrar ela da morte. Posição não garante livramento. Mardoqueu vai alertar Esther. A segunda parte é o seguinte: Deus iria agir de qualquer maneira. Mardoqueu vai falar assim para Esther: pois se você ficar calada, nesta hora socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Mardoqueu, ele dá uma pressão aqui em Esther, na realidade, e vai dizer para ela: olha, se você se omitir agora, ficar calada diante dessa situação, se você não tomar uma posição, primeiro que a tua posição não vai livrar você da morte, e segundo que se você não se posicionar diante do que está acontecendo agora, Esther, rainha Esther, você não vai se livrar da morte. E outra, Deus com certeza vai nos dar livramento. Livramento vai vir de outra parte. Mardoqueu também revela aqui a sua confiança de que o povo escolhido de Deus não seria exterminado. E o terceiro ponto diz o seguinte: o propósito de Esther chegar naquela posição. Então Mardoqueu, além de alertar Esther, de pedir a Esther para agir, se posicionar, ele vai dizer: olha, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Mardoqueu, ele aqui apresenta, nas suas palavras, ele traz uma realidade para Esther. O propósito de ela estar ali certamente seria para aquilo. Deus planejou tudo aquilo. E era a hora, então, dela se posicionar, se colocar na posição que Deus colocou ela para ajudar
o povo judeu a se livrar desse decreto. Nesse primeiro subtópico aqui, nós entendemos que dentro dessa conversa de Mardoqueu com Esther, nós vemos aqui então como Deus trabalhou, como Deus agiu e como Deus iria agir através da vida de Esther. Vamos trazer uma aplicação aqui já nesse primeiro subtópico. A pergunta que surge é: pessoas ou Deus? Veja que interessante isso trazendo na nossa aula. Mardoqueu, ao enfrentar uma situação que parecia impossível de ser resolvida do ponto de vista humano, não se desesperou. Ao contrário, ele colocou toda a sua confiança em Deus. Apesar de ele revelar a sua sinceridade com um pano de saco e cinza, ele não se desesperou ao ponto de perder a sua fé, mesmo sabendo que sua sobrinha Esther ocupava uma posição de grande influência e importância na época. Mardoqueu não permitiu que essa proximidade o levasse a idolatrá-la ou colocá-la no lugar de Deus. Olha só isso. Ele reconhecia que, apesar da posição privilegiada de Esther, somente Deus poderia trazer a verdadeira solução para o povo. Olha que lição Mardoqueu está ensinando aqui para nós hoje nessa lição. O que aconteceu naqueles dias, a posição de Esther privilegiada, sendo ela sobrinha de Mardoqueu, isso não fez com que ele idolatrasse ela, não fez com que ele colocasse Esther em primeiro lugar. Mardoqueu confiava no seu Deus, confiava tanto que mesmo a sua sobrinha sendo a rainha, ele não colocou ela em primeiro lugar. E trazendo para os nossos dias isso hoje, nós temos que aplicar isso para a nossa vida, para a nossa classe, e entender que nenhum governante hoje, ele pode nos livrar de qualquer situação em que vier sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, é Deus quem age na nossa vida, independente de qualquer governante, independente de qualquer pessoa que estiver na posição de autoridade. Nós temos que confiar primeiro em Deus e não no homem. Essa lição é muito importante para nós aplicar para nossas vidas nos dias de hoje. Quantos que não confiam aí em homens e quantos que já não confiaram em homens, colocaram a sua confiança num pastor, num líder, num político? Quantos que não colocaram a sua confiança nessas pessoas e estão aí frustradas hoje com a igreja, com Deus, porque colocaram a sua confiança onde? No homem. Por isso que o salmista, ele vai dizer, Salmo 121, versículo 1 e 2, olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É assim que nós temos que trazer essa aplicação para os nossos dias. Veja o que Jeremias escreveu e o que ele falou sobre confiar no homem. Veja bem, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. São vários versículos aí dentro da palavra de Deus que nós poderíamos trazer, mas o principal está aqui. Trazendo uma aplicação já para nós temos que entender que nós temos que confiar primeiramente no nosso Deus, independente de quem esteja na autoridade, esteja na liderança, independente. Primeiro Deus, depois o homem, depois o líder, depois o político. Primeiro Deus, porque maldito é o homem que confia no homem. O segundo subtópico, primeiro Deus, depois o homem. Vamos aqui analisar o capítulo 4 e o versículo 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites.
eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, morrerei. As palavras de Esther, elas indicam aí uma prudência, uma sabedoria, elas indicam aí a fé, elas direcionam aí os sentimentos de Esther e aquilo que ela resolveu fazer, a sua atitude, o seu posicionamento. E para isso, nós poderemos aplicar aqui 3 situações que estão dentro deste versículo. Primeiro, Esther, ela vai nos ensinar que clamar a Deus, antes de tudo, é o principal. Antes de nós resolver, nós ir, nós falar, nós fazer qualquer situação, antes de tudo nós precisamos clamar a Deus para resolver qualquer coisa. Clamar a Deus, antes de tudo, é colocar Deus em primeiro lugar. Isso demonstra o quê? Equilíbrio e prudência espiritual. Então nós vemos aqui que Esther, ela tinha um equilíbrio e ela foi prudente na sua decisão de clamar a Deus e também para colocar aqui o povo numa posição de clamor, mas com jejum. Ficar sem comer 3 dias e 3 noites, com um propósito, alcançar a graça, primeiramente de Deus e segundo do rei. Porque ela vai falar ali, depois disso irei ao rei. Depois disso o quê? Depois de clamar a Deus, depois de orar, depois de jejuar os 3 dias e as 3 noites, de ir até o rei e na sua presença pedir o favor para poder falar. Então seria um momento muito importante e que resolveria a situação ali do povo. Seria o início ali de um grande plano de livramento. Esther nos ensina essas lições aí dentro das suas palavras e a sua resposta para Mardoqueu. Nós aprendemos aqui então que o jejum vai na contramão do secularismo, materialismo, autoconfiança e soberba humana, características de nossos dias. Vamos ler aqui o que Jesus falou no seu sermão mais importante, o Sermão do Monte. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Então aqui nós temos uma aplicação também para os nossos dias, trazendo dentro do nosso contexto e o momento que nós estamos vivendo, onde o secularismo está se espalhando, onde o materialismo é cada vez maior no meio cristão também, a autoconfiança, a soberba humana, tudo é característica dos dias que nós vivemos. E sobre o jejum, sobre o propósito de alcançar a graça de Deus, nós temos que entender que o jejum, ele hoje é um jejum secreto. É um jejum que só Deus tem que ver. Só Deus precisa ver. As outras pessoas não precisam perceber que nós estamos jejuando. Não precisamos falar que estamos jejuando. Não precisamos colocar para todo mundo ficar sabendo que estamos jejuando por uma causa ou simplesmente pela presença, pela palavra e pela vontade de ter uma comunhão maior com Deus no meio que nós estamos vivendo. Terceiro tópico, confiar em Deus não é tentá-lo. Qual era o propósito do jejum? Nós podemos fazer essa pergunta aqui dentro desse contexto. Veja, o capítulo 4, versículo 16, Esther vai dizer o seguinte: depois disso irei ao rei. Depois disso o quê? Depois do jejum. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Esther está aqui revelando o seguinte, que o propósito do jejum era para achar graça diante do rei. Veja que interessante que Esther, ela não vai exigir nada para Deus.
O propósito do jejum revela confiança, não exigência. Quando tentamos forçar Deus a demonstrar sua fidelidade ou poder de maneiras que não se alinham com a sua vontade ou propósito, estamos agindo de uma maneira imprudente. Essa atitude nos leva a assumir riscos desnecessários e a nos colocar em situações perigosas, acreditando que Deus será obrigado a intervir de forma milagrosa. No entanto, tal comportamento revela uma falta de confiança genuína em Deus, pois busca manipular, olha só, manipular sua intervenção em vez de se submeter ao seu plano soberano. E nesse sentido, nós temos que entender o quê? Que o jejum de Esther, Mardoqueu e do povo não estava colocando Deus contra a parede. Não era um jejum para exigir nada de Deus. Não era um jejum, uma troca. Olha, eu vou jejuar 3 dias, Senhor, e o Senhor vai agir e vai intervir. O Senhor vai fazer esse decreto cair por terra. O Senhor vai fazer um milagre acontecer. Não, o objetivo do jejum de Esther e de todo o povo judeu era o seguinte: achar graça diante do rei. Era esse o propósito do jejum, ir até o rei, e quando Esther estivesse diante do rei, ela achasse graça diante do rei para poder iniciar ali o plano para livrar o povo, né, desse decreto. Então veja que interessante. Confiança, não exigência. Chegamos então ao terceiro tópico da nossa lição. O plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Primeiro subtópico vai falar sobre prudência, preparação e ação. Nesse sentido, nós vamos aqui analisar o capítulo 5, versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Aqui, Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Era vida ou morte. Não é bom ter zelo sem conhecimento. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Nem ser precipitado e perder o caminho. Aqui nós temos uma questão importante para ser aplicada, porque nós temos que conhecer a causa e nós temos que saber agir e nós temos que ter entendimento daquilo que nós estamos fazendo. E dentro do propósito de um jejum, por exemplo, de Esther, porque aqui no capítulo 5, versículo 1, vai dizer 3 dias depois, né? 3 dias depois o quê? Do jejum. Uma preparação espiritual, ela vai agir. Então ela teve prudência para clamar a Deus, ela se preparou espiritualmente e depois ela agiu. Ela foi até a presença do rei. A lição aborda aqui uma comparação entre Esther e Abigail, mulheres sábias. E para aprofundar um pouco mais esse contexto, eu trouxe aqui Provérbios, capítulo 14, versículo 1, onde diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Vamos fazer uma comparação aqui entre Esther e Abigail. Veja, sabedoria e prudência. Ambas as mulheres demonstram sabedoria notável em situações de grande perigo. Esther, ao saber do decreto que ameaçava exterminar os judeus, agiu com prudência, jejuando e orando antes de se aproximar do rei para fazer o pedido. Abigail, ao ouvir que Davi planejava atacar sua casa por causa da insensatez do seu marido Nabal, rapidamente agiu para aplacar a ira de Davi, trazendo provisões e humildemente pedindo perdão. Sabedoria e prudência das duas mulheres. Coragem e decisão. Tanto Esther quanto Abigail demonstram coragem diante de situações potencialmente fatais. Esther arriscou sua vida ao se apresentar diante do rei sem ser chamada,
o que poderia ter resultado em sua morte, Abigail, por sua vez, enfrentou Davi, um guerreiro poderoso e irado, para impedir um derramamento de sangue desnecessário. Intercessão em favor de outros. As duas mulheres atuam como intercessoras para salvar vidas. Esther intercedeu pelo seu povo, os judeus, salvando-os da destruição, e Abigail intercedeu por sua casa, convencendo Davi a não atacar e derramar sangue inocente. Discrição e diplomacia. Esther e Abigail utilizam uma abordagem diplomática para alcançar seus objetivos. Esther, ao invés de confrontar o rei imediatamente, convidou-o para 2 banquetes antes de fazer seu pedido, preparando o terreno para que ele estivesse mais receptível. Abigail, com suas palavras suaves e atitude submissa, conseguiu desarmar a ira de Davi e o fez reconsiderar a sua decisão. Subtópico 2. Estendendo o cetro. Alívio na sala do trono. Versículo 2 e 3 do capítulo 5. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Olha só o resultado de prudência, equilíbrio espiritual, o resultado do jejum, da busca, do clamor a Deus. Esse aqui é o momento mais importante para Esther, porque era morte ou vida, vida ou morte. Ali, nesse momento, onde o rei olha para Esther, ele poderia ter dado uma ordem para ela ser exterminada também, morta ali, por estar quebrando a lei, mas não. O rei olha para ela com misericórdia. Olha a mão de Deus estendida ali através do rei. Veja que as orações feitas por Esther e por todos os judeus foram ouvidas. O que mais nós podemos aprender? O cetro estendido era sinal de aprovação, graça e benevolência. E por último, as palavras do rei evidenciam a resposta de Deus através da generosidade do rei. Então aqui no capítulo 5, 2 e 3, nós temos nesse segundo tópico aqui, essa importante interpretação aqui para ser realizada e para aplicar também nas nossas vidas. Porque quando nós colocamos tudo diante de Deus com o propósito certo, nós confiamos em Deus, nós certamente obteremos o favor de Deus, a graça de Deus também diante dos homens. Ainda falando um pouquinho sobre essa questão do cetro estendido, veja que interessante. O cetro estendido a Esther, ele simboliza que, mesmo em uma situação aparentemente governada por poderosos governantes humanos, o controle final e a verdadeira autoridade pertence a Deus, que inclina os corações conforme a sua vontade. Olha só, a frase metade do reino, também exposta dentro do versículo 3, é uma hipérbole, uma forma exagerada de expressar a disposição do rei em conceder praticamente qualquer pedido que Esther fizesse. O rei Assuero não estava realmente oferecendo ali, a metade do seu reino de forma literal. Então, mas estava comunicando a Esther que ele estava disposto a satisfazer o desejo dela de uma forma generosa. Era uma maneira de mostrar seu grande favor e disposição em atender o pedido da rainha Esther. Veja que maravilha essa aplicação aqui, sabendo que Deus agiu através da vida do rei em favor de Esther. É o resultado aí da busca, do clamor, do jejum, da prioridade dentro de um contexto em que
na visão humana seria impossível de ser revertido. Terceiro subtópico, em sintonia com Deus. Então nós vemos aí que Esther ela agiu com cautela, o que demonstra estratégia. Esther age com uma estratégia clara, preparando o rei para entender a gravidade da situação antes de revelar quem é o responsável. Isso reflete a sabedoria de usar planejamento e estratégia para alcançar o objetivo desejado, em vez de agir impulsivamente. O fato é que cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. Esther foi para a guerra com prudência. Ela sabia que essa batalha não seria vencida na emoção, no impulso. Ela teria que ter prudência e sabedoria para agir. Evitar reações repulsivas também foi um dos objetivos da estratégia ali que Esther usou. Ao não revelar Amã imediatamente, Esther evita que o rei tome decisões apressadas, baseadas em emoções momentâneas. Revelar a identidade do inimigo em um momento de maior tensão pode levar a uma reação impulsiva que não considera todas as consequências. Então, Esther ela teve essa estratégia, ela demonstrou aí que essa batalha só seria vencida de uma forma mais estratégica ali, e no momento certo ela iria também fazer a coisa certa. Olha o que está escrito, Provérbios capítulo 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Que maravilha! Esse provérbio ele traz aí uma ilustração das palavras certas na hora certa. Elas se destacam, elas cumprem um propósito maior ali e aparecem na realidade do seu contexto. Então, aqui nós temos esse terceiro tópico, uma ideia dessa estratégia de como Esther agiu para alcançar o seu objetivo e vencer essa batalha dentro do contexto de dor, de tristeza, de choro e no contexto em que o decreto era a morte do seu povo. Chegamos à conclusão da nossa lição de número 10 e nós podemos ver aí que confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. A vida de Esther, Mardoqueu e o povo é um exemplo de que Deus está no controle, que Ele move os corações até de reis, governantes, e Ele pode fazer todas as coisas para cumprir o seu propósito. Eu acho que você tem uma aula excepcional, e se você chegou até aqui, curta esse vídeo, comente, compartilhe, abençoa nosso trabalho aqui também no YouTube, e que Deus possa te abençoar ricamente. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.